Você precisa ouvir isso hoje. Seja bem-vindo ao quadro Fala Pastor, onde aqui eu tenho a missão de resumir a nossa mensagem de domingo aqui para você. Vamos lá? E o tema de hoje é as 5 solas da Reforma Protestante. Afinal de contas, a Reforma ainda fala. Certamente você já deve ter ouvido falar dos marcos que os reformadores deixaram ao longo da história. Há mais de 500 anos atrás, reformadores batalharam para que essas 5 solas firmassem na Igreja de Cristo. São 5 afirmações simples, mas que carregam um peso teológico e histórico para a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 5 solas são somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente o Cristo e somente a Deus toda glória. Vamos então, a partir de agora, esmiuçar um pouco sobre cada uma delas. E a primeira sola é sola scriptura, ou somente a Escritura. A reforma começa quando Lutero percebeu que muitas práticas da igreja no período medieval estavam indo em desacordo com o que as escrituras sagradas apontavam. Sola Escritura significa que somente a palavra de Deus tem autoridade final sobre a nossa fé e também sobre a nossa conduta. O apóstolo Paulo vai dizer na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso não quer dizer que nós desprezamos a tradição ou a história da igreja, mas que tudo precisa ser julgado à luz da palavra, à luz das escrituras. Afinal de contas, a Bíblia é suficiente, clara e poderosa para nos guiar em tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrade ao nosso Deus. E a segunda sola é sola fide, ou somente a fé. Lutero dizia que esta era a doutrina pela qual a igreja permanece ou cai. Sola fide significa que somos justificados diante de Deus somente pela fé em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com as nossas obras, nada a ver com os nossos méritos e muito menos com os rituais religiosos. O apóstolo Paulo afirma em Romanos, capítulo 3, versículo 28, que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Logo, a fé é confiar totalmente em Cristo, crendo que o que ele fez na cruz é suficientemente para nos justificar diante de Deus. As obras não nos salvam, elas são apenas um resultado natural de alguém que foi salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé que se manifesta em obediência e também em amor. Vamos então para a terceira sola, sola gratia, ou somente a graça. Se a fé, como nós dizemos no tópico anterior, é o meio pelo qual recebemos a salvação, a graça é a causa desta salvação. Sola gratia significa que somos salvos unicamente porque Deus quis nos salvar. Ele escolheu nos salvar, não porque merecíamos, mas porque Ele é bom. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer também: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém venha a se gloriar. A graça é um favor que nós não merecemos. É Deus nos dando o que não merecemos: perdão, reconciliação e vida eterna. Quando nós entendemos essa graça de Deus, nosso orgulho religioso precisa desaparecer e nasce em nós, então, a gratidão e uma vida vivida em humildade diante de Deus. E a quarta sola é solus Christus, ou somente o Cristo. No tempo da Reforma, a igreja ensinava que era preciso recorrer a santos, penitências, indulgências, sacramentos para se aproximar de Deus. Entretanto, os reformadores afirmaram: Cristo é suficiente. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida.
Não precisamos de intermediários, porque Jesus já abriu o caminho e nós temos livre acesso a Deus, o nosso Pai. Sua morte, sua ressurreição são completos, perfeitos e suficientes para salvar a todos. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. Ele sim é o centro da fé cristã. Chegamos então na quinta sola. Soli Deo Glória, ou glória somente a Deus. Se a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo e revelada pela Escritura Sagrada, então toda glória pertence a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, porém, toda a glória seja dada eternamente. Essa verdade nos lembra que a nossa vida não é nada sobre nós, e sim sobre Deus. Tudo o que fazemos, pregar, trabalhar, servir, estudar, amar, é para a glória de Deus. O verdadeiro cristão vive para refletir a beleza e a majestade do Senhor em tudo. Somente a Deus toda a glória. Essas são as 5 afirmações que não são apenas um resumo teológico, mas são também um convite para voltarmos ao Evangelho puro e simples. Num tempo de tantas vozes, opiniões e distrações, nós precisamos voltar ao essencial. A Escritura como base, a fé como meio, a graça como fonte, Cristo como centro e glória somente a Deus. Que o Espírito Santo reacenda em nós o amor por essas verdades e que a nossa vida, nosso ministério, nossa casa flua marcada por esse evangelho puro, simples e genuíno. Somente a Deus toda glória. Missão concluída e agora é a sua parte nessa missão. Se inscreva no canal, ative o sininho, curte, comente e compartilha com o máximo de pessoas para que juntos nós possamos ser edificados com esta palavra. E eu te espero no próximo vídeo.